Teoricamente já está acontecendo a gravação. Então vamos lá. Bem, vocês têm nessa semana, vocês têm algumas coisas a mais do que nas semanas anteriores, tá? Vocês têm aqui esta opção aqui, ó, esse saber, alterar a fonte e o corpo do texto pela barra de opções. Barra de opções são essas barras aqui, ó, essas seções aqui da barra. Então, especificamente aqui, ó, usando a formatação da fonte, usando esta barra de opções rápidas, vocês têm alinhar o texto, tá? E alinhar o texto, eu estou me referindo aos parágrafos, e aí então eu estou me referindo a essas opções aqui, tá? De alinhamento. E vocês têm formatar um texto, formatar a fonte, tá? Mas aqui usando o quê? A caixa de diálogo, tá? E não usando a caixa de diálogo, que é esta caixa aqui, e não o acesso rápido, que é ali, tá bem? Então, esta aqui é a caixa de diálogo, onde eu tenho mais opções para formatar fonte. Aqui eu só tenho algumas opções, não estão todas aqui. Então, essa aqui é a caixa de diálogo rápido, tá? Nós vamos ver essas duas formas hoje, tá bem? E por que a gente está vendo o acesso rápido aqui? Se vocês repararem lá nos slides, eu digo que a gente só deve usar a barra de opções de acesso rápido quando eu desejo formatar um determinado texto, uma parte do meu parágrafo. Se eu vou formatar todo o meu parágrafo, significa que esse parágrafo, em algum momento, ele vai se repetir, a formatação dele. Então, eu não formato pela barra de opções, pelo acesso rápido. Eu tenho que usar, então, o recurso de estilos, tá? Que será o nosso próximo assunto na outra semana ainda. Então, como faz parte do currículo de vocês, de eu ver, então, a barra de opções aqui, então nós vamos trabalhar hoje a barra de opções, mas já projetando as próximas aulas nas quais a gente vai fazer uso dos estilos, tá bem? Então, quando a gente está no Word, a gente tem como objetivo escrever um texto. E para escrever esse texto, a gente tem vários recursos que o Word disponibiliza para a gente. Então, repare que eu tenho no menu página inicial, eu tenho aqui, ó, recursos para fonte e recursos para parágrafos. E eu tenho aqui, ó, estilos, ó. Os estilos não nos deixam em paz. Por quê? Porque ele força para que a gente venha e olhe para eles. Observe, eu só vou posicionar o mouse sobre um estilo, eu não vou clicar, eu apenas vou posicionar. Significa que se eu clicar aqui, esse texto que está modificado vai receber esses atributos do estilo, tá? Então, em vez de eu fazer uma formatação por aqui, eu já tenho uma formatação prévia já lá nos estilos. Se ela nos agrada ou não nos agrada é outra história, tá? Então, nós vamos ver as duas bandeiras do acesso rápido aqui na barra de opções e através dos estilos. Mas a aula de hoje ela vai se limitar a apenas essas duas seções aqui, ó, fonte e parágrafo, tá? Então, como eu estava dizendo, a gente vai escrever um texto e a gente tem um leque de opções. Se eu estou trabalhando um texto, eu posso mexer na fonte e no parágrafo. Essa é a essência de um texto. O que eu escrever, as palavras, elas vão compor linhas, essas linhas vão compor parágrafos, esses parágrafos vão compor o meu texto. E eu posso desejar, em algum momento, fazer que determinados parágrafos, e aí, gente, parágrafo, qualquer linha é um parágrafo, tá? Então, essa linha aqui, ó, é uma única linha, ela é um parágrafo. Se for só a palavra visão, ainda continuaria sendo um parágrafo. Por que eu sei que é um parágrafo? Ó? Quando eu inicio uma nova linha, quando eu estou digitando uma linha e dou um Enter,
Eu estou sinalizando para o Word que aquele parágrafo eu estou encerrando, estou iniciando um novo parágrafo. Tá? Então, eu tenho o símbolo aqui de parágrafo, ó, lá na seção parágrafo do menu página inicial, eu tenho lá, se eu clicar, olha o que ele vai me fazer. Ele vai me mostrar o símbolo de um novo parágrafo, ou seja, aqui encerrou um parágrafo, vai começar um novo parágrafo. Olha lá, eu não tenho esse símbolo aqui, ó, no final dessa linha. Nessa aqui eu tenho, mas nessa segunda aqui eu já não tenho. Onde é que está o símbolo? Está aqui, ó. Por quê? Porque eu estou sinalizando para o hoje que todas essas linhas aqui compõem o meu parágrafo, tá? Então, se eu colocar aqui, ó, uma única palavra, vou botar aqui, hoje, olha lá, ó, ele já tem automaticamente lá um parágrafo colocado. Eu não estou nem inserindo isso, ele automaticamente já coloca para mim. Olha lá, eu não preciso nem digitar nada, ó, já está lá. Ah, mas é um parágrafo vazio, mas para o hoje é um parágrafo. É como ele trabalha o conteúdo do meu texto. Então, ele vai saber que quando encontrar aquele símbolo ali, é o término de um parágrafo e na outra linha é o começo do próximo parágrafo, tá? E se eu deletar aqui aquela linha em branco, ele vai eliminar aquele parágrafo e passa a ser esse. Então, para eu saber até onde vai o meu parágrafo, basta eu habilitar esse ícone de parágrafo, que é mostrar, ó, as marcas dos parágrafos, ó, e vocês verão aqui, ó, a mesma coisa, ó. Vai aparecer onde o símbolo? Somente aqui. E aqui? Somente aqui. Tá bem? Então, eu tenho aqui, neste texto, nesse exemplo que eu colhi, que é o mesmo texto que vocês vão ter que fazer na atividade, e eu estou dizendo que vocês precisam formatar esse título aqui com atributos específicos, e isso está descrito lá na atividade, e que os demais parágrafos terão outros atributos, que também está lá descrito, tá? Eu não vou fazer a atividade aqui para vocês, tá? Eu vou deixar que vocês façam. Para isso, vocês precisam ler os slides, assistir os slides e prestar atenção na aula de hoje, tá bem? Então, eu tenho aqui um texto comum, simplesmente digitado, sem qualquer formatação. Tá? Não tem formatação nenhuma aqui baseado neste arquivo que eu acabei de abrir aqui. Ele já tem a sua formatação própria. Eu não fiz absolutamente nada nele aqui. O que ele tem de diferente que o Word padrão não tem? É essa primeira linha aqui avançada, ó. Tá? Reparem aqui na régua, ó, que eu tenho esse símbolo avançado, ó, recuo da primeira linha. Se eu começar aqui um novo parágrafo, ó, um novo documento, olha lá, eu já não tenho mais esse avanço. Olha lá, ó. Esse controle aqui, ó, já não está mais aqui em 1,5. Ele está lá em 0. Então, vamos fazer aqui só para não ficar no escuro, tá? Ó, esse texto aqui, sim, está sem qualquer formatação. Tá? Eu tenho um alinhamento aqui que é à esquerda. E por que eu sei que o alinhamento é à esquerda? Por causa desse... Deixa eu tirar aqui, fica mais fácil. Por causa desse desencontro aqui, ó, na direita. Significa que ele está todo puxado para a esquerda. Então, o alinhamento deste parágrafo aqui, nós chamamos de alinhamento à esquerda. Tá? Mas vamos voltar aqui para o nosso texto. Então, eu tenho esse leque de opções. E essa barra de opções, ela vai mudar conforme o menu escolhido. O menu escolhido aqui, ó, é página inicial. Se eu clicar no menu inserir, já muda aqui a minha barra de opções, tá? Eu posso inserir várias coisas, páginas, tabelas, imagens, ícones e por aí vai, tá? Design. Eu posso dar uma aparência para o meu texto, tá? Mas eu não trabalho isso aqui com vocês, porque não é toda versão que tem isso daqui, tá? Então, eu passo reto aqui. Em layout, sim, nós vamos precisar de algumas coisas, tá? Referências não, porque daí já é um trabalho mais voltado à dissertação e tese, que não é o caso de vocês. Correspondências a gente também não vai ver, que não tem tempo, tá? Mas aqui no exibir a gente tem algumas coisas que são importantes.
Por exemplo, aqui, ó, se vocês não estão vendo esta régua aqui, ó, aí no Word vocês não têm essa régua. Então, como é que vocês fazem para mostrar essa régua? Lá no menu Exibir. Clique em Exibir e vocês têm aqui na guia Mostrar, ó, régua. Eu vou desmarcar. Ó, minha régua sumiu. Se eu marcar de novo, ela volta, tá? Então, a régua é importante para eu saber, primeiro, qual é a margem que está definida aqui, ó. 1, 2, 3, margem esquerda. E aqui eu tenho 1, 2, margem direita, tá? Aqui eu tenho 1, 2, 3, margem superior. E se eu rolar para baixo, eu vou ter 1, 2, margem inferior, tá? Então, conforme eu vou escolhendo o meu menu aqui, a minha barra de opções vai sendo modificada. Isso daqui vocês não vão ter, porque isso aqui é um complemento que eu instalei aqui no Word, tá? Então, se vocês instalarem, vocês terão também. Muito bem. Então, hoje nós vamos trabalhar o quê? No menu página inicial. A seção fonte e a seção parágrafo. É importante aqui vocês saberem o seguinte: eu só devo usar essas opções para formatações pontuais, tá? O que significa isso? Eu vou formatar, isso aqui é um título, tá? Ele não tem numeração. Então, futuramente vocês colocarão numeração nos títulos, porque os títulos, conforme a BNT, eles precisam ser numerados. Se vocês pegarem lá a BNT, a 17624, vocês vão ver que títulos precisam ser numerados usando os números arábicos. O que são os números arábicos, gente? O 1, 2, o 3. Tá? Assim como o romano é o 1, que é o I, o 2, que são 2 Is, e assim sucessivamente. Tá? Então, os títulos precisam ser numerados. E eles precisam ser em negrito, eles precisam ser todos em maiúsculas. Eu posso fazer tudo isso aqui. Tá? Mas eu não devo fazer isso daqui. Porque aqui eu só tenho um título. Se eu tiver 10 títulos, eu vou ter que fazer essa formatação 10 vezes. Então, a gente não faz isso. A gente utiliza quem? Os estilos. Tá? A gente vai fazer uso desse recurso aqui, estilos. Então, eu digo para o estilo qual é o formato que vai ter o meu texto e aplico esse estilo ao meu texto. Tá? Então, só para dizer por que nós estamos usando aqui para não formatar o título, e sim formatar qualquer outra coisa no meu texto, tá? Então, por exemplo, eu quero a palavra Word em negrito. O que geralmente vocês fazem? Vocês fazem isso aqui, ó. Clique e arrasta. Tá? E vão lá no negrito e aplicam. Então, aqui funciona como botão liga e desliga, né? Olha lá, botou, tirou. Deixa eu dar um zoom maior aqui para vocês enxergarem melhor. Pronto, olha lá, ó. Liga e desliga. Mas, olha o que vocês fizeram, clicaram e arrastaram. Olha o que eu vou fazer. Eu só vou clicar em uma letra dentro da palavra, ou seja, depois da primeira letra e antes da última letra. Ó. Então, eu posso clicar aqui entre o W e o O e entre o R e o D. Eu não estou selecionando a palavra, eu só estou na palavra, dentro dela. E agora eu dou negrito. E ele vai lá e faz. Então, vejam como alguns recursos são fáceis de usar. E na maioria das vezes, por hábito, por vocês já terem o hábito de clicar e selecionar, vocês vêm e clicam e arrastam. E vocês percebem agora que eu não preciso mais fazer isso. Bom, mas isso por uma palavra. Agora, se eu quero duas palavras, aí eu não tenho outra opção a não ser o clicar e arrastar. Tá bem? Mas eu também posso, ó, dar um clique, apertar Shift e dar-lhe o outro. Olha lá o que ele fez. Ele selecionou, ó, do segundo clique até o início. Então, se eu der um clique aqui, no O do Office, e der um clique depois do D, ó, ele seleciona todos. Vamos ver se acontece eu clicar aqui, ó, entre o C e o E clicar depois do Word, olha lá o que ele fez. Ele clicou do ponto onde eu cliquei, o segundo clique, e foi até o início da palavra do primeiro clique, tá? Então, se eu fizesse aqui, ó, lá no soft, lá, eu quisesse o Microsoft Word 2007, olha o que eu faria. E agora, então, eu posso aplicar o clique.
lá no negrito, tá? Então, essa é a maneira correta de vocês aplicarem os estilos aqui de negrito e tar sublinhado, tá? Então, facilita muito a vida da gente quando a gente sabe os atalhos, tá? É muito mais fácil do que a gente ficar clicando e arrastando. E, às vezes, a gente clica e acaba não acertando. Então, dá um clique, dá um outro clique apertando a tecla Shift. Não esqueço da tecla Shift. Se eu não só der um segundo clique, ó, não vai acontecer nada. Eu só vou deslocar o meu mouse, tá? E se eu der o contrário, ó, ah lá, ele também marca de trás para frente, tá? Mas qual é a maneira da gente pensar? Como é que a gente lê? Não é da esquerda para a direita? Então, seleciona uma palavra, Shift, vai até o final da outra, marca e aplica. Fechou? E para tirar é só, ó, desligar lá o botão. Aqui a mesma coisa, clicou, clicou, desmarcou. E eu posso fazer também usando a tecla de atalho, chamada Ctrl N. Olha aqui, ó, dou um clique aqui, ó. Eu não vou lá, ó. Tá vendo que abriu aqui uma caixa, ó? Mas não são todas as versões que vão aparecer isso aqui, tá? Da versão 2016 já vai apertar, já vai aparecer. Então, aqui, ó. Mas repare que eu tenho aqui, ó, negrito, ó, Ctrl N. Então, se eu der um Ctrl N agora, ele também vai fazer. Se eu apertar de novo Ctrl N, ele também vai desfazer. Se eu apertar o Ctrl I, vai fazer o negrito. Se eu apertar o Ctrl I, ele desfaz. Se eu apertar o Ctrl S, eu faço sublinhado. Se eu apertar o Ctrl S de novo, ele vai tirar o sublinhado, tá? Então, essa maneira. Veja que eu já estou trazendo aqui para vocês o saber slide selecionar bloco de texto. Tá? Eu já estou aqui, ó, fazendo uso das teclas do teclado, as teclas de apoio, para selecionar texto, tá? Nós vimos lá o que, ó, se eu der 2 cliques aqui, ó, na esquerda do meu parágrafo, ó, ele seleciona o parágrafo todo. Se eu der um clique, ele seleciona a linha. Se eu der 2 cliques, ele seleciona o parágrafo todo, tá? Então, eu já estou adicionando para vocês aqui um outro elemento, que é selecionar mais de uma palavra usando o teclado, a tecla específica Shift, tá bem? Feito isso, ó, se eu quero uma outra fonte, ó, eu posso vir aqui e escolher, tá? Botei o Arial aqui em negrito, eu posso fazer isso. Então, essa fonte aqui, ó, esse trecho tá Arial, negrito. Eu vou querer ele 12 também, é só ir lá marcar. Mas esse aqui já não está mais, ó, já é o calibre 11, não tem negrito e não tem mais nada, tá? Se eu quero desfazer isso aqui tudo, é só dar o Ctrl Z. Vai dando Ctrl Z até ele chegar ao projeto inicial lá, ao formato inicial, tá? Então, toda vez que vocês fizerem uma formatação e errarem na formatação, não é aquilo, é só dar o Ctrl Z ou vir aqui em cima na setinha, ó, desfazer, tá? Cada um que vocês derem, ele vai anulando um passo anterior, tá? Até chegar um ponto que não vai fazer nada, porque já encerrou as modificações que vocês fizeram até então. Tá bem? Então, usem somente essa barra de acesso rápido para isso, ó. Quando você... ou uma determinada palavra que vocês querem dar uma outra aparência a esta palavra, a esta expressão, tá? Se vocês querem modificar todo o parágrafo, aí já não é a melhor opção aqui, tá? O que vocês geralmente fazem quando vão começar a trabalhar no Word lá? Vocês, a maior parte vem aqui, ó, e modifica o calibre aqui. Vai lá, escolhe a fonte e aí começa a digitar, tá? Aí abre o Word de novo, no outro dia vai lá e tá de novo o calibre lá. Muda de novo, escreve o texto, fecha, vai dormindo, outro dia acorda, abre de novo o Word, está lá de novo o calibre. Então, mais adiante nós vamos ver que a gente pode acabar com essa bagunça aí, tá? Nós vamos mexer no estilo e vamos modificar o padrão de formatação do Word. Aí toda vez que a gente abrir o Word já vai estar no padrão que a gente quer, inclusive de margens e tudo mais. Nossa próxima aula é configurar página, tá? E aí nós vamos trabalhar como transformar essa configuração em padrão, e aí vocês não terão mais trabalho em ter que configurar o Word toda vez que inicia, tá? Porque lembrando, quem tem que trabalhar é o Word, não vocês, tá?
Você só tem que se preocupar em escrever. E bota o Word a formatar o texto para vocês, tá? Muito bem. Essas opções aqui, ó, são referentes à fonte. Então, o que eu posso modificar numa fonte? O tipo dela, qual é a fonte que eu estou usando, tá? E aí, essa lista aqui, ó, ela vai muito de acordo com o quê? Com o que vocês têm instalado aí no computador de vocês. Certamente as minhas fontes são diferentes das de vocês, porque eu instalo aqui alguns outros programas que não são comuns, tá? Por exemplo, essa fonte aqui, ó, ela foi instalada manualmente. Eu tenho já essa fonte em arquivo, e vocês podem baixar essa fonte aqui gratuitamente pela internet, é só entrar no site Fontes lá, vocês encontram uma variedade tremenda de fontes para vocês baixarem e instalarem no computador. Então, quem é que vai ser mostrado aqui? Vai ser mostrado uma lista de fontes instaladas no Windows. Isso aqui não são fontes do Word, são fontes do Windows, nos quais o Word faz uso, tá? Olha lá. Conforme eu vou selecionando, ó, onde está a palavra? Olha lá, o mouse está onde? Está dentro da palavra documentos. Se tivesse aqui, ó, não aconteceria absolutamente nada. Ó. Por quê? Porque eu não tenho nenhuma palavra selecionada, eu estou no espaço em branco. Espaço em branco é o quê? É nada. Olha lá, já não mostra mais. Ó. Não modifica absolutamente nada o meu texto. Então, quando eu quero aplicar um formato, é uma palavra só, eu tenho que estar antes da última e depois da primeira letra, tá? Se eu tiver fora, entre uma palavra e outra, simplesmente nada vai acontecer. Tá bem? Então, vocês podem modificar o tipo de fonte, como disse, vai variar de acordo com as fontes que vocês têm instalado aí de vocês, e eu tenho aqui alguns tamanhos, ó. 8, 9, 10, 11, 12, por exemplo, eu não tenho a fonte 13 aqui, eu não tenho a fonte 15, tá, mas como é que eu faço para botar, então, a fonte 15? Vem aqui e digita, e dá um Enter, e ele vai lá e faz, tá? Não quer dizer que não exista aqui a numeração que vocês querem, que vocês não podem fazer, tá? Se tem uma numeração que não está aqui, então basta vocês digitarem lá essa numeração desejada, esse tamanho desejado, tá? E aqui eu tenho o negrito itálico, que faz parte desse conjunto aqui. Aqui é o taxado, né? Quando vocês querem anular um texto, né? Quando eu estou escrevendo uma ementa, estou fazendo um documento, um edital, uma portaria, seja o que for, uma lei, e aí aquele texto vai ser substituído por outro, então eu taxo esse texto dizendo, ó, esse texto aqui está sendo substituído por outro. Tá? É quando a gente usa, então, o taxado, tá? E aqui eu tenho o subscrito, e aqui eu tenho o sobrescrito, tá? Versões mais anteriores a essa, vocês não têm essa opção aqui, ó, não tem aqui o subscrito e o sobrescrito. Mas ele está lá na formatação, tá? Onde que está? Aqui, ó, na caixa de diálogo. Olha lá, ó, sobrescrito e subscrito. Então, veja que na barra de opções de acesso rápido, eu não tenho todas as opções de formatação, tá? Por exemplo, aqui, ó, eu não tenho taxado duplo lá, ó, eu só tenho o taxado. Eu não tenho todas as maiúsculas lá, ó, tá bem? Ou tenho, aqui, ó, a versão tem, ó, todas maiúsculas. Essa minha versão já tem, versões anteriores não tem, tá? Então, quando vocês querem todas as opções sem tirar nem pôr, vocês têm aqui na caixa de diálogo, tá? Esta mesma caixa de diálogo nós vamos ver lá no estilo, tá? Quando a gente for formatar a fonte através dos estilos, tá bem? Aqui o que vocês têm, ó? Vocês têm lá o Word Art, que era chamado antigamente, tá? Que nome tem agora? Efeitos de texto e tipografia, tá bom? Mas é o antigo Word Art, que tinha nas versões lá, as primeiras, tá?
e que nós não vamos ver que para trabalhos acadêmicos não cabe a gente usar esse tipo de formatação aqui. Tá bem? Deixa eu dar uma olhada para vocês aqui, para ver se está tudo ok. Até aqui, como é que estamos indo? Alguma dúvida com relação à formatação de fonte? Não tem, a gente segue. Então, o próximo passo, já vimos aqui a formatação de fonte, vamos ver agora a formatação de parágrafo, tá? E eu estou trabalhando lá o quê? O alinhamento. Então, repare que aqui eu tenho o botão, ó, essas 4 opções aqui de alinhamento, a esquerda, centralizado, a direita e justificado, tá? Se vocês não sabem esse nome, ó, basta vocês posicionarem o mouse e esperarem um pouquinho que ele vai mostrar. Olha lá, alinhamento à esquerda. Qual é a tecla de atalho que me faz o alinhamento à esquerda? Ctrl Q. O centralizado, Ctrl E. O à direita, o Ctrl G. E o justificado, o Ctrl J. Então, se eu estiver aqui e dar o Ctrl J, olha lá o que ele fez. Ah, mas ele alinhou todo o parágrafo. Basta eu estar no parágrafo para ele ser alinhado. Tá? Eu não posso ter em um mesmo parágrafo mais de um alinhamento. Ou ele é à esquerda, ou ele é à direita, ou ele é centralizado, ou ele é justificado. Ele não pode ser à esquerda e à direita ao mesmo tempo. Não pode ser à esquerda e centralizado. Não pode ser nem centralizado à direita, nem centralizado e justificado. Ou um ou outro, tá? Por isso que basta eu estar em qualquer parte do meu parágrafo, e aí são essas linhas todas aqui, para então, ó, eu não preciso nem selecionar. A maioria ainda vem aqui, seleciona e vai lá e bota o alinhamento que quer. Então, aqui ó, à direita, eles ficam todos ajustados por aqui, e na esquerda fica desencontrado. O da esquerda, ao contrário, ele alinha aqui pela esquerda e bagunça pela direita, à exceção dessa primeira linha aqui, porque ela está definida como recuo da primeira linha com 1,5, tá? E o justificado que ele faz, então, dos dois. Centralizado a gente já viu, né? Ele deixa os mesmos buracos de um lado para o outro. Aqui não está dando ó, adequadamente por causa do recuo, tá? Então, quando a minha primeira linha tem o recuo, eu não devo usar o justificado, tá? Então, aqui, ó, eu vou tirar desta primeira aqui, eu vou tirar esse recuo, ó. E agora eu vou centralizar. Pronto, está centralizado. O mesmo espaço que eu tenho aqui é o mesmo espaço que eu tenho aqui, sem tirar nem pôr. Vou dar o Ctrl Z para não bagunçar tanto aqui o meu texto. Tá bem? Então, o que é importante eu destacar aqui para vocês? Que um parágrafo pode ter apenas um alinhamento. Se eu quero um alinhamento diferente na minha linha, a gente já viu na aula anterior, onde a gente usou o quê? A tabulação. Então, se vocês assistirem o vídeo da aula anterior, vocês verão que eu mudei as tabulações. Então, ora ela era à esquerda, ora era centralizado, ora era à direita. Então, eu estou mexendo o alinhamento do meu parágrafo? Não. Eu estou mexendo no alinhamento da minha tabulação. Então, é importante vocês saberem a diferença de uma coisa e de outra. Tá? Assim como na tarefa anterior, é importante vocês saberem que mover é diferente de copiar. O mover, eu estou tirando de um lugar e passando para outro. O colar, eu estou mantendo no lugar e estou fazendo uma cópia em outro lugar, mas mantendo a originalidade dele lá. Então, copiar, eu copio, mantenho e levo para outro lugar. O mover, eu tiro e levo para outro lugar. Esse primeira posição desaparece, tá? E aqui é a mesma coisa. Quando eu estou no parágrafo, eu não posso ter mais de um alinhamento. Se eu quero mais de um alinhamento, eu tenho que usar o recurso da
tabulação, porque a tabulação me permite dizer qual é a orientação do texto naquela tabulação. E aí não é alinhamento da minha tabulação, aí é a orientação de como o texto vai se posicionar com relação àquela tabulação. Se vai começar da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, centralizado, distribuído, ou pelo ponto decimal, tá? Que são as opções de tabulação. Então, eu estou fazendo aqui, ó, nesse parágrafo, aqui continua à esquerda. Eu vou ter que vir aqui, vou ter que vir aqui e fazer isso. Bom, isso é o que vocês fazem. E essa é a maneira mais errada de vocês fazerem. Como assim? Tu acabou de fazer e está dizendo que é errado? É, exatamente isso, está errado. Porque eu não devo fazer isso manualmente, eu devo fazer isso lá no estilo. Vocês verão na próxima aula que, sem eu sequer selecionar o texto ou estar no parágrafo, eu vou dizer que a fonte dele é o Arial e que o alinhamento dele é justificado. E ele automaticamente vai ajustar todos os parágrafos para mim. Tá? Mas isso é dúvidas? Nenhuma dúvida?